Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo em 2 Reis, capítulo de número 13, versículos de número 14 a 19. A palavra de Deus nos diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: Toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: Retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: Abre a janela para o oriente. Ele abre. Disse mais Eliseu: Atira. E ele atirou. Prosseguiu: Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os Círios, porque ferirás os Círios em Afeca até os consumir. Disse mais ainda: Toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: Atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os círios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os círios. Bem, queridos, refletiremos nesse dia a respeito do tema perseverando até o fim. Com certeza, a palavra perseverança, quando deixou de ser apenas uma palavra, tornando-se uma prática, para muitos no passado e também para aqueles do presente contexto em que nós nos enquadramos, em que nós vivemos. Ao fazer isso resulta-se no alcance daquilo que se almeja. Existem muitos exemplos de perseverança que poderiam ser citados, mas eu gostaria de compartilhar de alguém que foi até a última instância de vida. E o evangelista João nos diz, no evangelho que leva o seu nome, no capítulo de número 13, versículo de número 1, a respeito de alguém que mostrou essa perseverança até a última instância. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. É importante esse relato, pois foi em meio às intempéries da vida que ele demonstrou incomparável amor, não desistindo de quem o traiu, a exemplo de Judas, ou tampouco de alguém que o negou, a exemplo de Pedro, tampouco daqueles que fugiram quando ele estava em apuros, como o fizeram os demais discípulos. Mas, ao olhar para o texto da nossa reflexão, nós percebemos na figura do rei Jeoás um exemplo que representa muitos na atualidade, aqueles que desistem com facilidade. Jeoás tinha um grande desafio, que era vencer os ciclos. E, certa feita, agindo com sabedoria, ele foi consultar o profeta Eliseu. Se observarmos com muita atenção, a nação de Israel está passando por um período de silêncio da parte de Deus para com o povo israelita. Aproximadamente 40 anos haviam se passado desde a última vez da manifestação de Eliseu a esse povo. E agora aquela nação está vivendo um momento difícil. E isso por quê? Porque aquela nação não perseverou em honrar a Deus, como prometeram os seus antepassados. Na atualidade, essa falta de perseverança tem sido evidenciada em inúmeras áreas de nossa vida. Há quem desista da fé por causa das provações, ou talvez por conta das propostas sedutoras do mundo. Outros que desistam do casamento por causa de uma experiência extraconjugal. Tem quem desista dos filhos por causa de uma gravidez precoce.
ou um envolvimento com drogas. Existem aqueles que desistem dos seus sonhos por pensar que são inalcançáveis, mas o pior de tudo, existem aqueles que desistem de viver. Joás deveria usar o máximo de flechas. Precisaria esgotar as armas que tinha em mãos, mas não o fez. O apóstolo Paulo nos dá uma dica importante por onde eu e você podemos começar. E Paulo, na sua carta escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos de número 16 a 18, vai nos dizer o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo que a vida esteja tão ácida como o limão, a transforme, por meio da perseverança, em uma saborosa limonada. Mas por fim, lembre-se de que Jesus fez uma promessa, a qual certamente ele cumprirá. E o evangelista Mateus registra essa promessa no capítulo 24, versículo de número 13. E a palavra de Deus nos diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus em Cristo nos ajude a perseverar.